Bom dia, igreja. Bom dia a todas as famílias que estão participando conosco dessa celebração, desse culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. E como é bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre a oração. E no final desse sermão nós vamos orar. Orar por nós, orar pelo nosso país, orar pelas situações que tanto estão nos afligindo. Mas eu gostaria de falar nessa mensagem sobre a oração que pode ser atendida. Gostaria de falar que a sua oração, que a minha oração, que a nossa oração pode ser atendida. Por isso, eu convido todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 ao 23. É uma história um pouco longa, vale a pena uma leitura com bastante atenção. Então, medite nesse texto, ouça, leia com atenção, se você estiver aí com a sua Bíblia ou com o seu texto no aplicativo. Lucas, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 23. Lucas 1, 5 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Esta é a história do pai de João Batista, dos pais de João Batista. O Zacarias era um sacerdote, assim como a sua esposa. Então mostra que João Batista era de uma linhagem pura de sacerdotes. E Zacarias tinha o seu serviço no templo, um serviço que era muito disputado, porque haviam muitas famílias de sacerdotes descendentes de Arão. Alguns comentaristas chegam a falar que poderia haver até 20.000 sacerdotes. Então, esse cargo, esse exercício de aparecer na presença do Senhor, oferecer incenso, era algo muito disputado que poucos conseguiam. Então, os grupos de sacerdotes se dividiam, as famílias se dividiam. Pelo que parece, na lei de Moisés era oferecido incenso 2 vezes por dia, amanhã, à tarde. Então, os grupos se dividiam. E
Quando um grupo estava no seu serviço, havia um sorteio, e nesse sorteio, um sacerdote apenas era escolhido para acender o incenso. Ou seja, o serviço era feito, os demais se retiravam e ficava apenas ele. E nesse momento, então, ele representava o povo em oração, porque o incenso no Antigo Testamento simbolizava a oração do povo subindo até Deus. A oração do povo, o clamor do povo, aquilo que estava no coração do povo, seus pedidos, seus gritos de socorro, as suas ações de graça, tudo isso subia aos céus para que Deus ouvisse. E naquele momento também havia a esperança de Deus se manifestar, trazendo consolo, trazendo uma resposta, trazendo uma palavra. Não é à toa que o povo está fora orando. Então, aquele povo que tinha ido aquele dia, que estava naquele momento, que tinha oferecido sacrifício, estava ali orando em silêncio, esperando o sacerdote sair, para ver a expressão dele, para perceber se Deus falar alguma coisa. Então era um momento muito especial, um momento em que aqueles que temiam a Deus guardavam com grande devoção. E o Zacarias então foi escolhido. Talvez uma vez só em vida o sacerdote teria esse privilégio. Alguns morreriam sem ter esse privilégio, porque era sorteio. E nesse dia chegou a vez do Zacarias, ele foi sorteado. Que privilégio! Então, quando ele está na presença de Deus, apresentando a oferta de incenso, acendendo diante de Deus, como sendo as orações do povo subindo aos céus, aparece um anjo. Aparece um anjo de uma maneira que o assusta. E esse anjo tem uma palavra curiosa, esse anjo fala: "Sua oração foi respondida". E aí ele vai profetizar o nascimento do seu filho, que é João. Ele vai dizer para Zacarias que Zacarias terá um filho, esse filho é João, vai andar no espírito de Elias, ou seja, ele está profetizando que o filho dele vai ser o Elias prometido, aquele que abre o caminho para Jesus, aquele que abre o caminho para o Messias. Então ele está profetizando que Zacarias vai ser pai do mensageiro, do arauto que anuncia o Messias. Bom, então qual foi essa oração que foi atendida? Então a gente tem que entender que oração foi essa de Zacarias que foi atendida. Num primeiro momento parece que Zacarias estava ali orando para ter um filho, porque ele fala: sua oração foi atendida e você vai ter um filho. Mas muitos comentaristas, muitos estudiosos compartilham a ideia de que não teria sido essa a oração de Zacarias naquele momento, e eu concordo com essa visão, porque Zacarias está representando o povo. Zacarias está levando as orações do povo. Então ele não teria gastado o seu tempo inteiro lá dentro, a única vez em que ele vai ter isso para fazer pedidos próprios, pedidos pessoais. Outros dizem que talvez Zacarias também tenha pedido, além de ter pedido, falado em prol do povo, também feito o seu próprio pedido. A verdade é que nós não sabemos. Mas qual seria o pedido do povo? O pedido principal do povo? Isso nós sabemos. O povo clamava pelo Messias. O povo estava vivendo uma dura opressão de Roma. Era um povo dominado, que pagava impostos caríssimos, que tinha um rei imposto pelo Império Romano. Era um povo que clamava pela vinda do Messias para que o reino de Israel fosse restaurado. Então, é muito provável que a principal oração de Zacarias tenha sido a oração dos demais sacerdotes que compareciam na presença do Senhor para oferecer o incenso, que era: que venha o Messias, que o Messias chegue, que o Messias venha. Então Deus está dizendo através do seu anjo, Gabriel: olha, sua oração foi respondida. O seu filho vai abrir caminho para o Messias. Então nós sabemos que Deus ouve a oração. Essa é a primeira certeza que nós temos nesse texto. Deus ouve a oração. Se o anjo está falando da oração de Zacarias e de sua esposa, provavelmente foi uma oração que ele fez ao longo de muitos anos na sua vida. Porque agora ele nem acredita mais, ele fala: eu sou idoso, minha esposa também. Então agora ele não acredita, talvez ele não tenha feito essa oração naquele momento específico, mas é uma oração que ele fez ao longo da sua vida. E essa oração está no trono da graça de Deus.
Deus não perde oração, igual pessoas que perdem carta, que perdem e-mail, que esquecem de ver uma mensagem do WhatsApp, deixa ali o sinalzinho e quando vai ver passou, passaram 40 mensagens na frente. Deus não perde oração, Deus não perde mensagem. Então tudo aquilo que nós oramos ao longo da nossa vida, Deus ouve e ainda está debaixo do trono da graça de Deus, inclusive aquelas orações das pessoas que já até nos deixaram, que oraram por nós, essas orações estão com Deus, Deus ouve essas orações. Mas sendo a oração do Messias, por mais impossível que parecesse, Deus ouve a oração. Deus está ouvindo a oração do povo que clama por Messias, por um Salvador em meio a tanta opressão e dor e luta. Algo que parece impossível, algo que parece um mito, uma história para criança, um conto de fadas. O povo continua pedindo por isso que parece impossível. E Deus ouviu essa oração, Deus continua ouvindo. Então ouve, Deus ouve e responde, e diz ao seu servo, ao sacerdote Zacarias, que era um homem justo, Deus ouviu a sua oração, uma oração sincera. Por ser justo, como descrito no texto, Zacarias naquele momento está fazendo orações sinceras diante de Deus. Ele não está usando esse tempo para aparecer, para colocar no currículo. Ele está fazendo orações sinceras porque ele é um homem justo. Então Deus ouve a oração. Tenha esta certeza. Mas tem uma verdade muito maior aí nisso tudo, porque Deus ouve a oração e responde para Zacarias. Só que parece que essa resposta dada por Deus através do anjo não deixa Zacarias satisfeito. Na verdade, deixa Zacarias com muita dúvida e mostra uma certa incredulidade. Ora, como um sacerdote que é descrito como um homem justo, ou seja, que respeita a lei, que obedece à lei, é incrédulo e não acredita na palavra do anjo? Porque ele fala: como pode ser isso? Que absurdo, que história é essa? Eu vou ter um filho? Eu sou velho. Minha mulher é velha. É uma atitude de falta de fé, porque quantos exemplos na Bíblia nós já temos onde isso aconteceu? A começar com Abraão, onde Deus promete para Abraão, depois promete para Sara, os dois duvidam e de fato isso acontece. Nós temos outros exemplos onde Deus faz um bebê nascer de uma mulher estéril. Nós temos o exemplo de Rebeca, nós temos o exemplo de Raquel, nós temos o exemplo da mãe de Samuel, dos pais de Sansão e tantos casos onde Deus profetiza o nascimento através até mesmo de um anjo, isso acontece. Então, não havia motivos bíblicos para o Zacarias desconfiar. Mas ele poderia falar como muitos falariam hoje: "Ah, mas isso é coisa do passado, isso nunca mais aconteceu, atualmente isso não acontece, e eu já estou até convencido disso, e eu já estou bem com isso". Talvez essa fosse a resposta de Zacarias. Mas mesmo assim, Deus profetiza e fala: "Mas é você, mas é você. Você vai ser pai do mensageiro". Então Zacarias, ele está orando pelo Messias provavelmente, mas ele não acredita que ele pode ser a própria resposta de Deus para a concretização da oração dele. Ele não acredita que Deus quer usar ele mesmo, Zacarias, para cumprir o que foi pedido em oração. Vejam que interessante. Ele está pedindo que venha o Messias, que Deus faça, que Deus toque pessoas, que Deus envie mensageiros, que Deus faça, mas ele não se coloca. E quando Deus coloca ele na história da vinda do Messias, ele fala: eu não acredito nisso, eu não posso. Eu sou velho, eu não tenho força, eu não tenho saúde, a minha biologia já não permite, nem a da minha esposa. Nós não temos condição mais de ter o filho, então eu não creio que eu faço parte desse plano. Eu creio que o Senhor é poderoso para concretizar o plano, para responder favoravelmente à minha oração, mas eu não creio que eu possa ser usado para isso. Ele não cria que podia ser usado para o cumprimento da própria oração. Queridos, eu quero trazer essa história, este exemplo, para nos fazer refletir sobre as nossas orações e te fazer refletir sobre a sua oração no sentido de que você possa se perguntar: será que eu posso ser usado por Deus
na resposta da minha própria oração? Será que Deus está querendo me usar, mesmo que parcialmente, para que isso que eu esteja orando aconteça? Por exemplo, nós, quando oramos pela nossa sociedade, nós sabemos que boa parte da nossa oração, da, do resultado da nossa oração, cabe a nós mesmos. Vou citar um exemplo: estamos orando pela cura da pandemia. Ora, mas se eu oro pela cura da pandemia, mas não estou fazendo a minha parte em conter o vírus, em tomar todas as medidas necessárias, se eu estou sendo irresponsável, se eu estou dando mau exemplo, se eu estou disseminando o vírus, de nada adianta eu orar pedindo para Deus fazer um milagre se eu não faço a minha parte. Se eu peço por paz na minha cidade, na minha sociedade, mas eu sou uma pessoa que não sou mensageiro da paz, que eu levo brigas, intrigas e rivalidades por onde eu ando, se até mesmo na minha casa eu sou responsável pela ausência de paz, como é que eu posso pedir por paz? Se eu peço por justiça na minha sociedade, na minha cidade, mas eu mesmo não vivo em justiça, eu não tenho atos de justiça, meus relacionamentos com as pessoas são injustos, como é que eu posso pedir por justiça? Então, nesse aspecto, nós sabemos que parte da resposta da nossa oração já depende de nós. É claro que eu não posso tomar conta de todas as pessoas da minha cidade ou do meu país, mas ao meu redor eu alcanço. Então, uma parcela, mesmo que pequena, das minhas orações pela sociedade também cabe a mim, e Deus quer usar a minha vida para que a minha oração se concretize e para que a resposta seja favorável. É muito fácil nós orarmos apenas pelo milagre, apenas para que Deus faça tudo, para que Deus faça tudo. E quando oramos para que Deus faça tudo, esquecemos que nós temos potencialidades em nós, esquecemos que nós temos capacitações vindas de Deus, não estou falando que é nada pela nossa força, mas nós mesmos temos capacitações vindas de Deus para agir, para fazer o bem, para cuidar do próximo, para fazer o que precisa. Então nós estamos, por exemplo, orando por um problema familiar. Problema familiar que eu não estou vendo a solução. Eu estou orando: Deus soluciona, Deus convence a minha esposa, Deus convence meu filho. Mas pode ser que em resposta de oração, Deus me fale que parte da solução para o problema do meu filho seja eu passar mais tempo com ele. Ou que parte do problema de relacionamento com a minha esposa seja eu pedir perdão, seja eu compreender mais, seja eu passar mais tempo com ela. Então pode ser que a solução passe por mim, mas eu estou querendo que Deus faça tudo e querendo que Deus abra o céu, coloque a mão dele, mexa nas pessoas, mexa na minha família. Quantas vezes eu peço para Deus me dar sinais, demonstrações claras de qual é a vontade dele na minha vida, como se eu estivesse pedindo um milagre, para uma voz vir do céu e me ajudar a resolver essa minha decisão pessoal, quando na verdade eu estou precisando de coragem para falar aquilo que eu já sei que precisa ser falado, coragem para assumir um caminho e arcar com as consequências. Pode ser que a solução para isso que eu estou pedindo esteja em mim mesmo, mas eu estou pedindo para Deus decidir. Eu não estou aqui de forma alguma garantindo para você que você é a sua solução de todas as orações, porque provavelmente na maioria das circunstâncias nós dependemos sim de milagre. Estou orando pela cura de um enfermo, a medicina não tem resposta, não há solução, nós precisamos de um milagre, eu não posso fazer nada além de um orar. Então eu não estou dizendo que a solução para tudo está em você, na sua força, isso não é um sermão de autoajuda. O que eu estou tentando mostrar é que todos nós precisamos pensar e meditar e refletir acerca da nossa oração e entender o que depende de nós e em que Deus quer me usar. E em que medida eu estou sendo como Zacarias e falando assim: Deus, faça um milagre, mas eu não tenho força para isso, mas isso não depende de mim. Deus, faça um milagre, eu estou esperando alguém fazer, estou esperando alguém chegar, estou esperando alguma coisa acontecer, mas isso não depende de mim. Nós oramos pedindo auxílio, falando: Deus,
Abençoe os irmãos da nossa igreja que estão desempregados. Deus abençoe aquela família que está perdendo tudo. Deus abençoe tantas famílias do nosso país que perderam tudo na pandemia, que estão sendo despejadas, que estão sem um sustento. Deus abençoa, Deus faça o teu milagre, Deus cuida, Deus cuida. Mas quantos que estão ao nosso redor e nós temos sim condição de agir e fazer a nossa parte? Como eu posso orar para Deus dar um emprego para o irmão da minha igreja que está em necessidade, se eu tenho condição de repente de indicar ele para algum lugar, se eu tenho condição de empregar ele na minha empresa, se eu tenho condição de ajudar ele a formar um currículo melhor, ajustar o que está faltando, se eu tenho condição de pagar um curso de especialização para que daqui a um ano ele tenha um currículo melhor e possa conseguir um emprego. Se eu posso fazer alguma dessas coisas, eu tenho que agir. A resposta da minha oração passa por mim. Eu não sei se lá na frente isso vai se concretizar 100%, mas a resposta passa por mim. Eu lembro de uma situação muito engraçada até que eu ouvi de uma testemunha ocular, em que alguns jovens eram ateus e gostavam de pregar peça em crente, falar mal de cristão, rir da fé dos outros, mas eram jovens que viviam num contexto de grande pobreza. Em pessoas que moravam em barracos, em pessoas que não tinham teto, que não tinham condições, era um contexto de extrema pobreza. E aí esses jovens um dia estavam passando perto de uma casa, que na verdade era um barraco, e eles ouviram lá dentro orações muito altas, naquele estilo realmente pentecostal, de pessoas que gritam, que falam. E essa oração alta vinha de uma família, onde eles pediam a Deus por comida. E eles intercediam, e eles falavam: Deus, nós somos servos teus, estamos sem comida, não conseguimos emprego, estamos passando fome, a tua palavra diz que o Senhor cuida de nós, nos deu pão. E eles estavam orando por comida. E aí esses jovens ateus que ouviram essa oração, tiveram um plano para provar que Deus não ajuda ninguém. E qual foi o plano deles? Eles foram no mercado mais próximo, fizeram ali uma vaquinha, compraram alguns mantimentos, compraram pão, compraram frios, compraram leite, e levaram para a porta daquela casa, tocaram a campainha e saíram correndo. E aí eles saíram correndo e ficaram vendo de longe escondidos. Diz que a família abriu a porta e começou a gritaria quando viram aqueles mantimentos. Começaram: glória a Deus, Deus ouviu a oração, Deus nunca falha, bendito o nome do Senhor. E começaram a glorificar a Deus. Aqueles jovens morrendo de dar risada dos cristãos, pensando: tá vendo? Eles estão achando que foi Deus, mas na verdade foi a gente. Olha como Deus não existe, olha como foi a gente. Tempos depois, um desses jovens se converteu. E ele percebeu, após a sua conversão, que na verdade foi Deus. Só que Deus usa pessoas. E Deus usou aquela meia dúzia de jovens bobos, sem noção, para abençoar aquela família. Porque Deus usa pessoas. Então foi Deus sim. Por que que jovens que não têm o que fazer ouvem uma oração e resolvem ir comprar comida com o dinheiro do bolso deles? Foi Deus. Mas Deus usou pessoas. Eu conto essa história para mostrar como Deus nos usa para cumprir os seus propósitos e nos usa para responder favoravelmente à nossa própria oração. Porque Deus abençoa pessoas através de pessoas. Se alguém conseguiu um emprego, foi porque uma outra pessoa deu esse emprego. Se alguém conseguiu sustento, foi porque o outro forneceu. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então Deus quer te usar, Deus pode te usar. Acredite nisso quando você estiver orando. E faça essa pergunta para Deus: Deus, eu posso ser parte dessa oração, da solução desse problema? Faça essa pergunta: Deus, se eu puder fazer parte, me fortaleça. Porque essa é uma grande verdade do texto. Não há limites para o poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus. E eu gostaria de ler mais um pouco do texto, o versículo 24 e 25 desse capítulo, que diz: depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo.
porque para uma mulher ser estéril era uma grande humilhação, não poder ter filhos naquela época, naquela cultura, dizia que ela não servia para nada. Então ela louva a Deus e ela fala: Deus é poderoso. Ela reconhece que o que aconteceu com ela não foi obra humana, porque ela não tinha mais idade para isso. Ela reconhece que aquilo foi poder de Deus. Isso mostra então que quando Deus nos usa para responder à oração, é uma capacitação vinda do alto. Nós não vamos fazer isso com a nossa força. Então, muitas vezes que Deus me usou como resposta da minha própria oração, não foi com habilidades naturais minhas, foi através do poder dele, de um discernimento do Espírito, foi através de um encorajamento que sozinho eu não teria, foi através de uma fé que me mostrou que não faltaria nada se eu ajudasse, mesmo que materialmente isso não parecesse provável. É convencimento de Deus, é poder de Deus, porque Deus é poderoso sim para responder a oração, para fazer milagres, para fazer o que o ser humano acha impossível, mas ele pode te usar para isso. O final dessa história é lindo. Ali no versículo 57, depois da história da gravidez de Maria e tudo mais, volta esta história do nascimento de João Batista. Então, a partir do versículo 57 desse capítulo, nós lemos: Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não há nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha, para admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Milagre de Deus. Quando Zacarias reconhece o milagre e reconhece que ele foi usado por Deus para a resposta de oração, a sua boca se abre e ele louva. Esse tempo de mudez foi um tempo de meditação. Esse tempo de mudez foi um tempo em que ele pôde meditar e perceber como Deus trabalha de formas misteriosas e como Deus inverte a lógica humana e como Deus torna fraco o forte e forte o fraco, como Deus olha para o necessitado. Zacarias fortaleceu a sua fé, e uma vez que a sua fé foi plenamente fortalecida, a boca se abriu para louvar, porque ele não pôde concluir o, a última fase do seu do seu sacerdócio naquele momento no templo. O povo esperava uma palavra dele ao sair e ele não pôde. Talvez isso mostre que quando a gente não confia plenamente que Deus pode nos usar, a gente acaba não cumprindo a nossa tarefa. Zacarias tinha que dar uma palavra de bênção para o povo e ele não deu, porque ele estava mudo. Aqui ele deu, quando ele creu. Com certeza, se você não acreditar que Deus pode usar sua vida, ele não vai usar sua vida. Você vai ficar mudo. Você não vai ser útil para o reino de Deus e para a obra dele. E se você ficar isolado no seu quarto, apenas orando, pedindo por milagres, 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 mas não se colocando diante de Deus como instrumento, você não vai ser útil no reino de Deus. Que esse sermão possa te mostrar o quanto Deus quer te usar, o quanto Deus pode te usar para abençoar pessoas, para dar uma palavra, para dar uma ajuda, para ser um apoio, para estar presente, para confortar. O quanto Deus quer te usar e o quanto Deus pode te usar. Coloque sempre isso diante dele em oração. E eu quero te fazer um desafio. Eu quero fazer um desafio para você ao longo dessa semana, para que você se prontifique em oração a ser canal de bênção. Se você está orando por pessoas, se você está orando por conforto aos enlutados, se você está orando
por cura, se você está orando por sustento, se você está orando pelas famílias da igreja, se você está orando por qualquer desses motivos ou outros, que você se coloque diante de Deus para ser usado e que ao longo dessa semana você tome alguma atitude nesse sentido. Que ao longo dessa semana você possa dar um telefonema e mandar uma mensagem para alguém que você percebe que está triste, solitário, enlutado, abatido. Talvez você já tenha feito isso tempos atrás, mas está na hora de fazer de novo, porque se você está orando pelo conforto de Deus para essa pessoa, você pode ser parte disso. Te convido também, talvez, a analisar perto de você quem está precisando de uma ajuda financeira, pontual ou não, de um auxílio financeiro, de um auxílio para comer, quem sabe mandar uma cesta básica, de um auxílio para conseguir um emprego, quem sabe se propor a pagar um curso, pagar uma mentoria para alguém. Eu te desafio a fazer isso. Te desafio a colocar a mão no bolso e ajudar alguém que precisa, por quem você está orando para Deus ajudar, mas você pode ajudar, mesmo que de uma forma parcial, mas você pode ajudar. E isso não tem absolutamente nada a ver com dízimo. Talvez você fale, ah, não, mas eu já dou dízimo para a igreja ajuda pessoas, então eu já estou ajudando por tabela. Não, isso não tem absolutamente nada a ver com dízimo. O dízimo é aquilo que você oferece a Deus para manutenção e o sustento da obra, da igreja, mas o auxílio, a ajuda, o ser resposta da oração não é dízimo. Porque no Novo Testamento, o que nós oferecemos a Deus não é 10%, é tudo, é integral, é 100%. Ofereçam os seus corpos como sacrifício. Então eu te desafio a se colocar diante de Deus como resposta de oração e a agir, a não ficar apenas na oração e a agir como o apóstolo Tiago fala, não adianta orar e falar, olha, vou orar por você e mandar a pessoa embora. Não, é para ajudar materialmente, financeiramente. É para ajudar doando tempo. É para ajudar acompanhando. É para ajudar se fazendo presente. Te desafio a abençoar alguém essa semana. E como eu vou saber? Comece a sondar as suas orações. Quais têm sido as suas orações? Por quem têm sido as suas orações? Talvez Deus queira te usar nesses casos. Ah, e se eu não conheço ninguém que precisa, eu acho difícil você não conhecer alguém que precisa. Mas se você não conhece e está orando pela sociedade, está orando pelas famílias da sociedade, me procure, que eu te indico. Porque eu conheço muitas famílias que precisam, eu conheço muitos grupos cristãos que estão agora, hoje, fazendo coletas sérias para ajudar famílias que perderam tudo, que têm crianças em casa passando fome. Me procura que eu te falo. Mas tome uma atitude essa semana, faça alguma coisa, seja instrumento de Deus. Ore, continue orando, intercedendo, pedindo para Deus atuar, mas se coloque como instrumento. Quem sabe você não pode fazer parte da resposta de Deus para sua própria oração. Vamos orar nesse sentido? Pai, continuamos intercedendo pelo nosso país, pela situação tão difícil que vivemos, Pai. Como é duro saber que tantas pessoas morrem diariamente ao nosso redor. Como é duro saber e presenciar aflições, luto, dor de tantas pessoas queridas, Pai. Como é duro ter essa presença de morte sobre nós, essa apreensão, essa ansiedade. Por isso nós pedimos mais uma vez, Pai, faça o teu milagre, atue, Pai, com a tua mão poderosa eliminando esse mal do nosso meio, Pai. Senhor, o Senhor tem poder para isso, para fazer essa pandemia ir embora, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo por todos que estão nos hospitais, por todos que estão em situação onde não há uma solução aparente, onde a medicina não tem resposta. Eu clamo por essas pessoas, eu clamo por cura, por alívio das dores, para que a tua mão esteja sobre eles agora, que não falte medicamentos, que não falte leitos, Pai, eu clamo. Eu clamo, Senhor, pelo nosso país, pela situação financeira, pelo caos que tem se instalado na vida de muitas famílias, sem sustento, sem emprego, sem perspectiva, Pai. Eu clamo. Mas nessa oração eu também me coloco como servo. Eu me coloco como servo, Deus,
para que o Senhor me mostre em que eu posso ser usado, em que o Senhor quer me usar para solucionar todas essas situações que nós temos pedido. Eu me coloco como servo e peço que o Senhor abra os meus olhos e que eu não fique mudo, parado, congelado diante das situações terríveis que me cercam, Pai, que eu possa agir, crendo que o Senhor é o Deus que faz grandes coisas, Pai. Eu peço que o Senhor me fortaleça, eu peço que o Senhor me encoraje, eu peço que o Senhor, com o teu Santo Espírito, me mostre como agir, que eu perca o medo, o receio, Pai. Possa dar um passo de fé e abençoar pessoas que eu sei que estão precisando da minha ajuda, pessoas que eu sei que a minha presença vai fazer a diferença. E que essa minha oração seja a oração de todos nós, de cada um que está nesse momento, participando desse culto, ouvindo esse sermão, de cada família, Pai. Eu peço que nesse momento o teu Santo Espírito esteja convencendo cada coração, mostrando que isso que foi falado é uma grande verdade, trazendo coragem a cada um, Pai. Que agora, nesse momento, pessoas e situações possam vir à mente de cada membro da nossa igreja, de cada um que está aqui participando, Pai, nomes, pessoas, famílias que estão precisando de um telefonema, de uma palavra de consolo, de uma presença, de tempo de qualidade, de ajuda financeira, nomes possam vir, Pai, e decisões sejam tomadas, decisões de ajudar, decisões de se fazer presente. Querido Deus, mostre que ninguém é pequeno no teu reino, mostre, Pai, que em ti nós temos força, mesmo que nos consideremos fracos, sem dom, sem talento, como Zacarias se considerou fraco naquele momento, Pai, mas mostre que o poder vem de ti, não de nós, então podemos agir sim, porque o Senhor nos capacita, Pai. Mostra isso, convença cada um, Pai, em nome de Jesus. E que nessa semana muitas coisas possam ser feitas, milagres aconteçam, e milagres usando pessoas, membros da nossa igreja aconteçam, Pai, para honra e glória do teu nome. Que isso aconteça sem cartaz, sem foto na internet, que isso aconteça, Senhor Deus, para que o Senhor brilhe e nenhum ser humano, Pai, mas para que o seu reino seja glorificado, Pai, e para que haja edificação no meio do teu povo. É a minha oração. Usa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família. Continue confiando, continue firme, mantenha a fé. Deus é poderoso e Ele quer usar a sua vida. Uma ótima semana.